dia, senhores operadores. Iniciando o mercado, boleta pronta, com nossos níveis de negociação. Dólar abriu com gap de baixa, aguardando o índice. Não temos informações do leilão, porque eu uso somente o preço do mercado. Procuro operar a primeira barra de 5 minutos e atenção na barra de 1 minuto. Aí o mercado abriu na continuação, na média, está vindo abaixo, fez um movimento muito agudo e a entrada nossa seria 935, que é a nossa base de cálculo para romper a máxima da primeiro candle. Se ele está descendo, formará um segundo candle menor do que essa máxima e nós vamos entrar operando nessa máxima. A segunda barra de 1 minuto pode ser uma barra de negociação, caso, como ela já mostrou aqui, então nós vamos fazer um fade nela, acreditando que ela possa fazer um fade. Ela está acima da média para cima, como nós fizemos no pré-mercado. Aqui está em progressão, o preço ADX, então ele está acima do 25, acima do 40, estamos buscando entrada, alavancagem. Bem, ao formar a segunda barra de 1 minuto, nós poderíamos colocar uma régua. Como temos a prática de visualização, não vamos usar a régua, vamos aguardar simplesmente a barra de 5 minutos. Está aí, a operação estopou. Então, primeira operação estopada. Então não haverá alavancagem nessa barra de 5 minutos. Agora temos um fundo. Como o mercado caiu 2 dias seguidos, a tendência pode ser de continuar a queda. Então essa abertura seria uma continuação daquela regressão que foi observada no final do pregão, que foi muito pequena. Veio até a média de Bollinger, agora veio na Bollinger estreita, está aí a nossa operação estopada. Então nós teríamos uma entrada na venda abaixo desse valor. Aqui tem uma concentração de ordem, então vamos abaixo da mínima, aguardar a nossa venda. Não pegou, bem, aí está as duas operações que podem ser a barra de 5 minutos, caso não haja novos extremos. Se houver novos extremos, estaremos comprado acima da barra de 5 minutos ou vendido abaixo dela. Se caso formar mais uma barra, estamos aqui com 4 minutos. Bem, o direcional mudou nesse 1 minuto. Aqui o volume está maior do que o anterior, porém não está maior do que essa reversão que houve no final do pregão, de 5 minutos de ontem, certo? Reversão de 5 minutos. Aqui na reversão de 15, basicamente dá para ver que após o fechamento do mercado à vista, houve uma briga grande para posicionamento. A briga grande porque o preço mudou muito. Agora o volume foi pouquinha coisa marginal, não foi um volume grande. Um volume grande daria uma diferença significativa para hoje. Não deu, porque o preço amanheceu no mesmo lugar, sem gap. Estamos aguardando agora esses dois extremos. Nosso objetivo sempre será seguindo o plano, que ainda não foi publicado, mas logo no final dessa semana, na sexta-feira, vamos publicar o plano já com algumas planilhas de avaliação. Farei um vídeo, farei um vídeo mostrando os parâmetros que uso, a descrição do plano, e no final do plano teremos uma planilha de todas as operações com suas premissas: entrada, saída, avaliação, avaliação do resultado, né, positivo e negativo, avaliação de satisfação, que poderá ser em cores ou em setas ou em figuras, né? E no final a evolução dos principais índices, que são as médias pela quantidade de contrato, a média geral, e também a avaliação de parâmetros definidos pelo esquadrão Special Squad Trader do Garuf e João. Bem, a primeira barra de 5 minutos formada. Agora vejamos bem claramente que a média está sendo a média de 50 está sendo buscada, ela está descendente, então o mercado ainda está de 50 no 15, então o mercado ainda está progressivo para a venda. Tomamos a venda aqui
batemos no preço mínimo, nova mínima do dia. Não temos motivo algum para alavancagem, porém já temos como colocar uma régua de definição aqui de ritmo de negociação alavancagem para a venda. Então vamos inserir essa régua, que é um objeto de cobiça. Quanto eu quero ganhar, quanto eu posso me arriscar. Tudo se resume a quantas operações você fizer, no final, descontando os custos e o imposto de renda, você tem que ficar positivo. Isso é a única motivação do trader. Então tá aí a barra de 5 minutos, já com a régua mostrando barras vermelhas, régua para a venda. O nosso take profit 600 pontos está abaixo do 262, ou seja, antes do 262, abaixo no sentido de que se for ao 262 vai nos dar mais retorno. Então ela permanecerá aqui porque essa variação da primeira barra foi muito grande. Utilizando aqui a informação do Averano, ele não está disponível no 15 minutos. Então vou mudar ele para o time frame para 5 minutos e vamos observar se ele aparece. Aí está ele. A média está acima de 160. Então, se considerar que aqui nesse ponto deveria ter 160 pontos e nós não sabemos se realmente tem, e não é nossa intenção ficar fazendo conta, nós vamos considerar esse período aqui, que é o período que nós colocamos a barra, que é o topo do topo. Me parece que ela não está. Minha acuidade visual me perturba. Bem, mas isso aqui é magnético, ele tem que estar no topo. Então não vamos verificar os números, mas ele está no topo, que está no topo. Então é isso daí. Rompendo o fundo, segue a operação, primeiro, segundo, terceiro nível de satisfação, que eu considero uma coisa só. Aqui é tudo do mesmo. Aqui é onde a canção permanece a mesma. The song remains the same. Do Led Zeppelin. Nada muda. Se tiver 150 ou 180, nada muda. Só muda que se pede café. Assim que muda, pede café. E estamos aguardando. Primeira operação em andamento. Sem motivo para alavancagem. Por quê? A movimentação da primeira barra, ela por si só seria um motivo de alavancagem. Se colocar a régua aqui, olha o ponto de alavancagem ali. Vamos conferir? Vamos. Então está lá, inserir indicadores, objeto, está aqui. Entre primeira e segunda barra, abriu, veio primeira e segunda barra. Sem dúvida que deveria ter alavancagem. Aí você fala, mas é uma barra que não dá para dizer nada sobre ela. Essa aqui já dá para falar, essa muito mais. Então vamos usar essas duas, que é o nosso bom senso. Tá aí o ponto de entrada 262, já teria um ponto de satisfação 333 atingido, muito pequeno, mas possível. Aqui no caso, se partindo da premissa que quem saca mais rápido atira primeiro, que é o Lucky, tá aí, ponto de alavancagem, exatamente aonde nós temos o nosso stop. Então, quer dizer, isso aqui andou uma barbaridade, certo? Olha aí, andou 220, justifica a posição da régua, tá ali, nível 555. Houve uma pequena retração, por quê? Um nível de satisfação com outro nível de satisfação. Isso aqui é resultado do leilão ainda. Das entradas e saídas que estavam lá, as ordens que estavam disponíveis no leilão, e elas entraram aqui, agindo com força. Então houve satisfação nesse ponto. As vendas atingiram no preço teórico, provavelmente. O preço teórico bateu com o preço de abertura. Posicionado para venda, quem ficou posicionado lá naquela retração do dia anterior, que aparece aqui, né? Quem se posicionou aqui, entrou no leilão aqui e saiu aqui. Vamos lá, como diz o
Bedin ou Kikiki, como ele fala, de vez em quando tem uns Kikiki. Estamos indo para o segundo stop, a operação está aí, ela vai ficar aí porque nós temos as métricas e temos os nossos gerenciamentos. Bem, olha só que maravilha. Ele veio rapidamente aqui, fez uma nova satisfação, ele está parado num determinado ponto que, se comparar com essa régua de 5, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, tá ali, vamos puxar para os 5 minutos, né? Aí você está aqui, nós estamos nos 5 minutos. O que aconteceu? O preço permaneceu mesmo, tá aqui, ficou de lado, rompeu um pouquinho, 5 minutos e está aí aguardando, nova barra. Se estopar, nós temos essa opção aqui, o preço pode voltar para a média, porém a média, ela está, esses 72 períodos, ela inflexionou para baixo, então ela está refletindo só a última hora do pregão anterior, e aqui é um ponto de retorno à média que já batendo. Aí a ordem não pegou, entramos no mercado com a ordem, ela não pegou, ela está falhando. Olha os níveis de satisfação, 150, 100, olha os níveis de satisfação, foi atingido o preço de reentrada. No caso, vamos aguardar fechar de 5 minutos, nosso preço de reentrada vai ser esse preço que está aí nesse ponto. Relembrando, não é call, nós temos duas operações já negativas, estamos dentro do nosso limite de gerenciamento. Tá aí as nossas duas operações negativas, duas operações fortes negativas, ou seja, a cautela para as entradas nos levaram a pontos que não nos deram retorno. Então temos que ter mais cautela. Bem, nesse sentido, continua as duas médias para baixo de 5 minutos. Aqui vamos mudar o time frame para manter o nosso triple screen de 15 minutos. Vamos aumentar o número de barras para confirmar realmente que nós e o mercado estamos com esse viés de baixa. Ah, mas esse viés é ruim. Não, você tem que ter uma referência. A referência está aqui, o viés de baixa está confirmado, com duas barras dentro da régua. Retrações, falha de topo. Ah, mas aqui está um trade de entrada. Tentamos, não conseguimos entrar no preço que queria, que tem que estar dentro desse nível de satisfação e sair dentro de um outro nível de satisfação. Bem, aqui está o movimento padrão de falha de pivô, certo? O pivô veio para o fundo, que é um micro pivô, rompeu, ele falhou esse segundo pivô aqui, ó, subiu, desceu, ele falhou, então nós temos um nível de satisfação para entrar. Entramos imediatamente, temos um nível de satisfação para atingir uma nova falha. Aqui estamos buscando esse preço. Então, se esse pivô que está aqui não se confirmar, ou seja, se ele não romper, para não ir para a máxima, nós temos a entrada no nível de satisfação que seria a reversão, ou seja, acima do stop loss dessa operação, que vai ser o ponto de entrada revertido. O que é o ponto de entrada revertido? Nós erramos a primeira compra, a primeira venda, a primeira operação, então nós vamos reverter ela para romper a máxima, ou seja, antecipar a entrada dela, porque nós já estamos de olho nesse preço aqui. Se falhar um ou falhar outro, aqui tem uma régua. Para bagunçar a cabeça, vamos inserir essa régua. Nós estamos aqui para fazer isso. Então, aqui já tem um fundo mais alto, outro fundo mais alto e ali outro fundo mais alto. Se essa barra vir a ser positiva, nós vamos verificar que tem várias toques abaixo da inclinação de 45, porém tá bonita a inclinação de 45. Rompendo esse pivô, passamos esse nível de satisfação e já nos pode levar a essa alavancagem, e aquele resultado vira aqui, caso ele falhe o topo. Vai falar, mas se você entrar aqui também dá certo? Dá, são 3 contratos, tá ali, alavancamos.
Aí os nossos níveis de resposta tem que ser mais rápido. Então essas linhas de stop loss ficaram aí, mas elas de take profit, mas elas mudam assim que pega o contrato, elas mudam para esses parâmetros 220 660. Então arrasta o gain no topo do dia. Mas aí se o topo do dia sumir e dá certo na barra, então nós vamos colocar um objeto ali para indicar o topo do dia, que vai ser essa barrinha azul mais fortinha. Então aí está o topo do dia, tá? Pegando essa segunda ordem aqui que está em andamento, se romper esse pivô e o posicionamento da terceira que tiver aqui, nós vamos retirar os ganho máximo dessa operação, por exemplo. Dessa alavancagem e arrastar o ganho para esse ponto, tá? Independente de qualquer coisa, ou seja, ele pode bater e falhar, por causa que essa variação aqui foi muito grande. E aqui tem um minuto que deve ter sido o momento que encerrou todas as ordens remanescentes do leilão. Esse minuto aqui foi bem movimentado, então rompendo esse ponto ele deve falhar o topo, porque algumas vendas pegaram posições mais altas agora para as próximas ordens. Tá aí alavancando. Vamos fazer o que nós combinamos. Ou foi a terceira operação? Foi a terceira operação que fechou, né? A terceira operação que fechou. Então vamos agredir a mercado, a primeira ordem. Vamos agredir a mercado, a segunda ordem. A terceira está ali. 3 operações negativas e estamos agredindo o mercado. Por quê? Hoje é dia de agredir. Você tem que agredir. Ontem foi um plano num dia extremamente climático, um dia de queda muito grande. Fomos topados na primeira hora no dólar, entramos no índice, tivemos um sucesso muito pequeno, ficamos praticamente no 0 a 0. Então segunda-feira passou, não descoisamos as coisas que estavam coisadas. Agora na terça-feira tem que partir para cima. Tá aqui, olha lá, um dia, vamos arriscar meio dia, ou vamos arriscar mais um dia. Tá aí os dois níveis, as duas saídas, muito bem posicionada na régua, micro pivô, não tem ponto baixo ainda. A reversão dessa barra, se ela for imediata e for muito forte, que está aqui, ó, nós vamos topar, porque nós estamos com 2 contratos. Pegando a alavancagem e pulando o 333, aqui nós teríamos de 450 para 720, praticamente o que nós queremos. Basta-nos isso, já que deixamos de fazer aquilo que foi lá bem mostrado nos trades anteriores. Bem, vamos retirar essas negociações daqui para que elas não... Bem, aqui está o ponto em que houve a briga, está havendo a briga, né? A barra não fechou ainda, nós não chegamos nos 15, nós já passamos os 15 minutos, mas essa barra, a barra abriu, né? Esse aqui é o 15 minutos, aqui é o 5, a barra não fechou ainda, mas assim que ela fechar positiva, podemos ter 3 barras positivas dentro de uma barra de 15 minutos. Ou seja, o preço está de lado, está indefinido, mas nós estamos com a nossa ordem pronta e a saída vai ser para algum lugar, vai espirrar. Se espirrar para o nosso lado, é o que nós queremos. Está lá a média retornando, o preço avançando e a média retornando. Esse afunilamento, essa convergência é o alvo. Aqui no caso nós vamos medir o tanto que demorou para chegar na média, o tanto que foi para a média, está aqui, e o tanto que vai andar depois da média, está lá. Vai da mínima do dia para a máxima do dia. É exatamente o que tem acontecido. Esses primeiros 15 minutos, 30 minutos do índice, ele fica muito bloqueado pelas ordens que nós já comentamos ontem, que são os operadores estrangeiros entrando no mercado brasileiro, fazendo posições em reais, ou seja, trocando seus dólares por reais, comprando ações em reais e operando contra
a perda de valor do real. Então eles estão operando contra a perda de valor do real aqui, e aqui estão operando contra a perda de valor das ações. Então nós temos uma matriz, que no caso ela tem 3 variáveis, com 2 opções cada, 2 vezes 2, 4, 2, 4, 8. Então essa composição de 8 possíveis resultados é motivo para um monte de avaliação, cada um faz a sua avaliação. Porque ninguém vai entrar no mercado brasileiro e comprar ações e ficar sentado sobre essas ações. Se o capital é especulativo, ele tem que se posicionar defendendo tanto o capital externo dele, que entrou para dentro do Brasil, defendendo o capital interno que está dentro do Brasil, e defendendo a posição dele em ações e defendendo o preço das ações. Então são 4 pilares, 4 pontos de multiplicação da matriz. Aí seria 4 ao quadrado. Daríamos 16 combinações. Bem, o preço está aí, as 3 barras verdes estão aqui. O que a gente tem visto é que esse pequeno pivô que está se formando aqui, ele tende a pegar stop. Nós estamos aqui, se for pegar o nosso stop, nós vamos estar fora, estamos alavancados, vamos estar atrasados na semana, mas estamos aguardando o repique. Se o repique pegar, a nosso ponto de saída está lá. A continuação do preço de ontem, depois daquela cruz da morte, as 2 médias ainda não viraram para cima. Porém, esse fator, que é o fator que mais pesa, a especulação mais forte, que é o fator dólar, ele fez o movimento contrário ontem, ou seja, ele foi alto, hoje ele pode estar sendo posicionado abaixo dessa média para uma alavancagem maior, porque as coisas estão cada vez pior, todo mundo fazendo análise cada vez pior. Amanhã tem uma definição americana sobre o mercado americano de títulos, que vai ser uma pancada, e amanhã que vai ser o solavanco da semana, da quinzena do mês, que é o que todo mundo está se preparando para ou ir além, ou voltar muito aquém, ou ficar no mesmo lugar. Quem vai ficar no mesmo lugar é quem não vai operar. Então fiquem atentos a isso. Bem, aqui está a briguinha, né? Espeto para cima, espeto para baixo. A gente tem visto isso já várias vezes. A gente chama isso de pantografia. Aqui está um pequeno diamante formado aí, muito pequeno. Esse ponto de retorno desse diamante é o stop. Tá aí o meu stop. Claramente, ele vem vindo, fazendo aí a sua aparição na cena. Muito bem. Se vai pegar, vou ficar de fora. As ordens estão ali, pode ser que ele pegue e volte muito rápido. Por quê? Mudança de candle, estamos com 23 minutos. Mudança de candle leva a isso, a entradas muito agudas de operadores, de sistema robotizado, ou de ordens que já estão de pendurada pelo tempo, independente de qualquer situação, qualquer preço, ela é executada no tempo, exatamente na virada do candle, porque existe estatística, probabilidade e riscos calculados sobre isso. E aqui ela tem uma diferença em relação à média, olha lá, 0,20, 345. Então são 700 pontos. Esse ponto aqui pode ser arbitrado ou utilizado como fator de negociação. Então nós vamos tirar esses fibos que estão aqui, essas réguas, né? Nada mais são que retrações de Fibonacci, com as minhas definições. E vamos tirar todos os fibos desse padrão aqui, porque nós não vamos utilizar esse padrão. Vamos deixar o triângulo, vamos deixar essas linhas horizontais sem problema nenhum. Bem, como nós estávamos mencionando, ampliando para verificar, falta somente um candle de 5 minutos. O terceiro candle fechou muito pequeno, é uma triangulação, não tem fundo ainda. É um indicativo de alta? Sim, olha aí, começou a aparecer alta, beleza, mas a retração pode ser forte, esse topo pode ser perdido, esse topo está para nós perdido, assim, ele não ser rompido, então ele não aciona a compra intrabarra, tá? Ele não aciona
essa compra de triangulação da barra de 15, ela não seria acionada, porque aqui existe uma triangulação, essa média, esse retorno da desvio padrão para a média na Bollinger é muito operado, tá aí o que a gente estava mencionando. Nós falamos sobre essa barra, eu falei sobre essa barra e não zerei a minha posição, poderia ter zerado a minha posição. No caso de avaliação e tomada de reação, por que eu não zerei a posição? Porque as ordens vão ficar ali, as outras duas ordens vão ficar ali. Então, se caso o mercado vir romper que é a nona barra, ela vai levar o preço, vai levar a nossa operação para frente. Então, já tivemos duas ocasiões que a nona barra nos deu resultados fantásticos, nos daria resultado fantástico. Então, a avaliação é essa. Se formos estopados, ficaremos aguardando a nona barra nessa posição aí. Isso não é call, isso não é nenhuma intenção de negociar preço como analista de mercado. Esta é única e exclusivamente uma live didática para o meu estudo das minhas reações. Está aí o stop aparecendo, stop confirmado. Uma, duas, três, quatro operações, todas dentro do nosso gerenciamento de risco. Então hoje, se ontem era para descoisar as coisas que estão coisadas, hoje a coisa está aí. Muito bem, teve esse movimento nos 5 minutos, nós falamos sobre isso, sobre entrar revertido nesse ponto para operar contra a média. Está lá a média do 1, não tem média 72 do 5 para não causar confusão na leitura. Tem a média 20 da banda de Bollinger. Você vai operar a banda de Bollinger contra a média? Sim, ela é um indicativo. Sim, tem dado resultado. Sim, ela pode ser só um visual. Não é obrigatório operar nesse ponto contra esse ponto. Não é obrigatório operar daquele ponto contra esse ponto. Não existe obrigação nenhuma. O que tem em vias de a ser avaliado é essa régua. Caso ela seja o ponto de início da tendência, tem-se possibilidades de muitas operações na sequência da tendência até níveis de satisfação extremamente elevados, que podem levar o trader e as operações a níveis fantásticos. Opa! 70 mil pontos. Coisa de doido, mano. Então tá aí. Essa métrica de abertura, ela tende a seguir o comportamento das métricas anteriores. Então, no caso aqui do Averã, que não está disponível, vamos ver se ele aparece aqui no time frame maior, que é o time frame de uma hora. Ele não apareceu. No time frame de um dia, ele não apareceu. No MetaTrader eu não sei por que ele não está aparecendo. Bem, deve ser alguma limitação dele em relação à distribuição que ele faz. Então vamos fazer esse tempo que nós temos aqui, vamos colocar isso aqui e vamos colocar uma monteira de barra. Está aí o Averã, certo? Está aí o movimento, está aqui a cruz da morte, nesse tempo de 1 minuto. Aqui não, nesse tempo aqui nós estamos no 5 minutos, né? Não, estamos aqui nos 5 minutos. A cruz da morte muda de lugar. Aqui ela teve uma estopada, né? Não, estou fazendo confusão. Aqui vamos olhar o tempo dela aqui. Aqui nesse caso, ela é a 220 contra 50, tá certo, ela mesmo. Aqui ela estopou, olha só, não tinha observado isso.
Bem, acho que por causa que colocou maior quantidade de barra, né? Bem, vamos lá. Essa dúvida agora me pegou. Fiquei, como é que fala? Confuso. Bem, mas basicamente a análise era nesse sentido aqui. Esse movimento que nós estamos chegando agora, que é um fundo, ele já foi contraditado por muitas operações, onde deu essa evolução fortíssima, com retorno a 116 pontos. Então esse retorno aí, se os olhares, momentos antes da guerra, né? Ou momentos da guerra, foi deflagrado essa mudança porque a Rússia perde o lugar de capitais, os capitais saem, vêm para o Brasil, compram, e ou os capitais do mundo, ou o capital do mundo inteiro saem da Rússia e vem para o Brasil. Não é o russo que está mandando dinheiro para o Brasil, são os operadores do mundo inteiro que passaram a ver as empresas do Brasil favoráveis em relação às empresas russas. Então a bolsa subiu. Agora, como toda a economia está correndo risco ao passar os 15 dias de guerra, nós temos a formação dessa situação aqui que nós chamamos de cruz da morte. Ela mudou um pouquinho de lugar ali, mas ela está aí no gráfico. Muito bem. No caso do Averã, que a gente estava comentando, se você mudar o tempo gráfico a 1 hora, essas barras vão mudar muito, porque seria um tempo gráfico muito mais longo, né? Porque ele mexe com 2.000 barras. Então 2.000 dias daria 10 anos. Essa plataforma não está calculando isso nesse servidor que eu estou usando. Então tem limitações, provavelmente. Bem, tá aí, fundo duplo, falha dupla, média resolvida, média 220, que é aquela que está todo mundo buscando ela. Vamos olhar o nosso tempo mais curto. Bem, temos 4 operações negativas, 2 ordens disponíveis na boleta aí, ordem oco, né? Ordem cancela ordem ou ordem disponível para negociação, não são ordens colocadas na pedra. Esse método vai permanecer, vai ficar aí. No caso, essa primeira está fora do local de referência para a regra, então nós estamos mudando ela. Por que você está mudando ela aí? Basicamente o que estou mudando, porque ela corresponde a um ponto da primeira barra da venda de 1 minuto. Então a barra de 1 minuto ela está ali na primazia de financiar ou colocar. De 1 minuto é da venda, né? A da alta foi o nosso primeiro ponto em que houve a retração para a formação do pivô. O pivô falhou, tá aí a falha dele. Nós falhamos em não colocarmos um objeto de auxílio de leitura, que nós vamos colocar perfurado, como se fosse um papelzinho picotado, que você dá uma espiada para o outro lado. Muda a cor dele. Então nós estamos espiando a alta aqui nesse ponto. Como esse pivô falhou e ele estopou aqui, vamos dar uma olhada nas operações. Estão as operações aí: stop, 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 stop. Coisa mais linda, né? O operador é assim. Tem dia que é assim, tem dia que você erra 4, tem dia que você acerta 1. Então vamos lá. As ordens estão aí, não serão mais movimentadas, não são call, não são em hipótese alguma chamadas para negócio. São estudos exclusivamente para as minhas reações. O que eu estou vendo é que eu estou passando a regra do trade plan, do plano de trade, né, o trading plan, que diz que 3 operações seguidas negativas não opera mais. Eu já operei uma a mais,
e estou aguardando com 2 ordens no mercado. Bem, resumindo, estou transgredindo uma regra do plano. Bem, já foi explicado. Ontem foi para trás uma quantidade muito pequena de um dia. Hoje nós estamos para trás um dia e meio. Então soma-se 2 dias e meio. A quarta-feira, que é amanhã, é um dia extremamente brigado por causa do pronunciamento lá do Banco Central americano. Então talvez um dia que fique de fora das operações. Nesse caso, como são 2 contratos nesse plano, são de 1 a 5 contratos, a soma aqui deu 5 contratos. Então é como se fosse uma operação alavancada de 5 contratos. E ela deu ruim, mas ela deu uma quantidade baixíssima de pontos de stop. Então ela deu ruim, deu baixo ponto stop. Então nós estamos we are shopping the trading plan. Nós estamos picotando o plano de trade. Tá aí, nova mínima, o fundo duplo falhado. Provavelmente vamos dar uma olhada aqui, que nós temos aqui já disponível uma senhorita chamada grade de negociação num equipamento chamado TV, Trading View. Trading View está à nossa disposição aqui na web. Trading View ainda reflete o atraso, né, o delay, está lá o delay. Então eu não posso usar ele como leitura, mas eu posso medir as barras que já foram negociadas. Não vou comentar sobre isso, deixa para lá. Minimizada a janela, vamos aguardar. Falha do fundo, fundo descendente igual a média da cruz da morte realmente efetivando, ela estaria fazendo a segunda na sequência, né? Tá lá a primeira, que nesse caso ela mudou de lugar e ela vai lá um pouquinho mais para cima, porque ela estava lá e é lá que ela tem que ficar, a indicação. Então tá aí a cruz da morte, que é a 50 baixando da 200, tá? Aqui a cruz da morte levou o trade a ser estopado com gain. No caso aí são 115, 215 para 110, ou seja, 5.000 pontos em 2 dias, que daria 2,5% ao dia, 2 quedas acentuadas. É bom fazer um stopzinho, né? Nesse caso aí, quem está buscando bastante dinheiro, que é aquele tanto de dinheiro que colocou em ações brasileiras. Nesse caso aqui, você já monta uma equação, tipo essas equações de 8ª série. Quanto capital eu aloco em 2 ativos que um vai render isso, o outro pode ser que, porque se ele for render positivo, você vai perder. Então é if se perder num e ganhar no outro. Então é if, você tem que montar uma equação em que você vai ter um lado positivo e o outro lado negativo, e você vai ter a soma do contrário. O ativo pode ser positivo e o derivativo pode ser negativo. Então são A mais B mais A menos B, menos C, né? Que é a outra posição. Ou pode A, B, C, D, porque você tem 4 entradas diferentes. A mais B mais C mais D. E quando você opera vendido na ação, você está fazendo uma operação diferente. Você está alocando um capital e fazendo diferente. Então é A mais B, A menos C. Mas você pode ter menos A, porque você vai estar perdendo. Então você tem que montar a equação.
Então na equação você chega a esse valor aqui, ó. Se eu colocar 100 num e 20 no outro, se eu perder 5% no de 100, quanto que eu tenho que alocar no outro que vai me dar o mesmo valor desse 100? Você pode isolar os números e chegar a um valor. Então você tem lá tanto de capital e tanto de alavancagem no contrato futuro. Bateu 5%, você já está com o capital que você colocou pago, ou remunerado. Pode ser remunerado, né? Então você põe lá 100 multiplicado por 0,2, que daria a remuneração. Você quer a remuneração no lado da equação que você vai obter o resultado. Matemática é maravilhoso, montar problema é maravilhoso. Se você tem um problema, você que se lasca, o problema é seu. Bem, a nossa métrica tem nos levado no tempo até a abertura dos leilões, e como nós não pegamos uma sequência, que no caso que a gente chama de tendência de venda com valores positivos, porque nós operamos uma reversão, muito bem, operamos uma reversão, fomos topados, operamos uma progressão, fomos topados. Agora estamos aguardando uma reversão, 2 fundos, reversão. Então esse ponto de retorno aqui, no caso, esse não rompeu, esse rompeu. Então aqui seria o ponto de cálculo para o retorno. Então vamos lá, retorno calculado, já temos uma barra fora. Quais os níveis de satisfação que nós estamos buscando? Estamos buscando lá, então vamos mudar para cá, dentro do trade. Aumenta o risco? Estou tomando mais risco? Sim, estou tomando mais risco. Não, estou tomando menos risco, estou negociando mais perto do preço, então estou tomando menos risco. Opa, então é bom para nós, né? Bem, se esse risco menor nos levar ao topo, porque nós estamos operando contra esse fundo, certo? Temos 2 fundos, estamos operando contra, estamos aguardando um determinado nível de satisfação, que aqui está em 130 pontos. Não resta a menor dúvida que é uma escalpelada. Não vai resolver o nosso problema, mas assim que ele passar para o nível de gerenciamento do risco mais do risco menos, de menor risco, né? Ou seja, diminuir cada vez mais, tendendo a zero, né? Tendendo a zero, ou seja, vem aqui, derrapa e sobe, porque se ele romper o fundo, o nosso risco vai ser executado. Então vamos lá, coloca-se mais um aqui, vamos acumulando ordens ali, olha lá, falando em acumular ordens, 125, um acúmulo grande de ordens foram executadas, muitos entraram, muitos saíram, o preço, a barra de volume já tem um topo, a barra atual está em progressão. Aqui é interessante, porque isso aqui está dentro do próprio gráfico, não tem como aumentar ele, não é uma janela, não dá para ter uma linha aqui para saber o valor, tem que colocar sobre ele. No caso aqui, se eu não me engano, não é aqui não, é para essas barras ficarem mais grossas. Mas estão aí, tornem-se atentos a isso. Chamando a atenção de todos, não é call, não é chamada de preço, não é estudo feito para terceiro, exclusivamente estudo para eu utilizar nas minhas avaliações. Nós estamos chegando no final do vídeo, é muito bom lembrar. Aí, aos 45 minutos, vão iniciar os leilões das ações. Então, inicia-se o leilão das ações da Bovespa. Esse é um ponto em que, como houve muita queda ontem,
Como nós estamos perto do vencimento das opções, alguma coisa pode acontecer nesse sentido, ou seja, uma grande compra, uma mudança, um negócio que leve a um repique de preço. Então fiquem atentos, que a hora é agora. Nós mudamos para o nível de satisfação mais ajustado. A minha intenção é manter de imediato lá, é o que a gente está vendo agora, para manter, que é o nosso regra de negociação de um contrato, o take profit. Então tá lá, take profit, beleza. O nível de satisfação 262 ele foi atingido. O preço fez uma nova mínima. Então nós vamos ter uma mudança no sentido de que a régua vai vir para uma outra barra. Ela não fechou, não tem nenhum fundo dentro da inclinação entre os dois pontos, tá? Então nós permanecemos, não tem nenhum fundo, vamos permanecer com esse ponto. A mudança para essa barra é só quando tiver um novo fundo com barra verde e esse aqui fique acima da linha. É isso que a gente tem usado como critério. Fez aqui, então tem 1, 2, que é aquele salto triplo, primeiro, segundo, pá, terceiro ou mais um. Vamos aguardar. De propósito foi deixada a régua de venda, que é o que o preço está fazendo, então ele está aqui no ponto de satisfação inicial da operação, considerando a barra de 5 minutos, primeira barra de 5 minutos, ainda tem esse range de permanecer o mesmo preço, ou seja, aqui ainda teria um scalp de fundo e um retorno, como foi essa barra aqui. Essa barra foi uma barra de alta, certo? E ela pode vir a se repetir, talvez uma barra mais forte ainda, ou seja, com mais cauda. Aí é pegar o boi pelo rabo, o famoso pegar o boi pelo rabo. Quem pegou o boi pelo rabo aqui ganhou ali, certo? Mas quando você pega esse boi pelo rabo, aí está o nível de satisfação que você pode ter. O risco está aqui, ó. O risco vai diminuir, essa barra vem para cá. Quando ele for acionado, vai acionar com esse intervalo de 220 pontos. Então imediatamente tem que pegar e arrastar para esse ponto, assim que for acionado. É assim que eu faço. Isso envolve riscos, envolve determinação. Nesse ponto aí, nós vimos claramente que repetimos, eu estou vendo claramente que eu repeti as leituras anteriores, onde eu errei, fiz as operações na tentativa de retornar, errei a primeira, errei a segunda, e agora estou nessa operação de risco mínimo em função dessa métrica que está aqui. No caso aqui, ó, a barra ainda não fechou, então a métrica vai nos levar para um risco maior agora. Olha lá, a barra fechou vermelha, 2 barras vermelhas. Se houver um rompimento aqui, nós vamos tirar todas as ordens e vamos sair do mercado, porque a nossa leitura é de retração. Não aconteceu a retração, já aconteceu escalpelamento de fundo. Então nós não podemos mais operar essa maneira que está acontecendo no mercado, que é a venda do fundo, porque a nossa leitura diz que o mercado vai fazer um movimento contrário ao que ele fez nos 2 dias anteriores,
até a abertura de Nova York. A abertura da Bovespa até a abertura de Nova York praticamente estão iguais, né? Bem, nesse tempo gráfico aqui de 5 minutos, com o dia anterior todinho aí, e com as réguas do dia anterior, vou colocar aqui as operações para mim ter noção de que foi feito. Está aqui, veio, operou, nesse ponto, entrou, pegou, estopou, pequeno gain, certo? Então essa operação aqui, ela não foi além, ela foi estopada aqui, ela ficou dentro do gerenciamento aqui e ela virou para venda, certo? É o mesmo desenho de agora, ó. Veio, virou para venda. Assim que abriu para venda total. Então esse mercado vai repetir, essa situação vai continuar, ela está sendo colocada sob cheque agora. Lembrando que esses vídeos são exclusivamente para os meus estudos e não representam de forma alguma call ou chamada para negociação para quem quer que seja. Aqueles que estiverem assistindo vão assistir fora do horário de execução, ou seja, não é uma transmissão ao vivo, mas é uma gravação ao vivo. Assim que eu os publicar, não deve se utilizar as informações desse vídeo para negociação. Leiam o disclaimer de suas plataformas, de suas corretoras e fiquem atentos ao seu gerenciamento de risco dos seus planos de trade. Essa gravação é exclusivamente para o meu estudo, para as minhas reações e para as minhas definições ao vivo. Obrigado. Bem, aqui fomos acionados, está aí a ordem. O stop está aqui, ou seja, ele está reduzido para 140 pontos, o nosso normal são 220 pontos. Tem um contrato aqui, esse segundo contrato, ele estaria com 375 pontos. Não é isso que nós vamos deixar, mas ele está ali para vocês terem uma noção de como ver isso, né? Tem a negociação e tem as saídas. O operador tem que ter isso na mente, colocar seus riscos em locais definidos e as premissas são de que eles representam o seu gerenciamento de risco. Você tem um limite? Eu tenho um limite. Qual é o seu limite? Meu plano está positivo, que tanto que eu posso perder do plano por dia? Quanto que eu posso perder por dia desde o início do plano? Ou seja, o drawdown inicial. Esse plano até agora não teve drawdown maior do que o valor da margem de garantia. Então ele teve um drawdown, chegou muito próximo da margem de garantia, recuperou. Esse plano envolve dois contratos, índice dólar, envolve quantidades diferentes de negociação. Então fiquem atentos a esses detalhes. São muitos detalhes que eu, pela minha experiência, pela minha vontade, pelo meu desejo, eu quero atingir uma eficiência envolvendo diversas ferramentas. A minha jornada já está longa, eu tenho diversos motivos para continuar operando e outros tanto para ser fiel ao gerenciamento de risco, senão eu estarei fora do mercado. Lembrando que essas operações não são call, não representam chamada de negociações e em hipótese alguma deve ser utilizada para negociações. São exclusivamente estudos das minhas reações de operações ao vivo. Obrigado. Bem, a 5 minutos da abertura do Bovespa, a 5 minutos do encerramento, muitas das plataformas têm o preço teórico, muitos operadores já sabem a que preço que o índice vai abrir. Eu não tenho essa informação porque eu estou usando o MT5 exclusivamente. O preço teórico é o preço que as ações abrem, cada ação tem o seu preço teórico,
abre, e o preço teórico do Ibovespa também tem, porque a equação de composição do índice Ibovespa colocado nas plataformas dão o preço teórico do índice Ibovespa na abertura. Então o futuro reflete essa abertura. Então estamos de olho, estamos aguardando. Temos um pouco daquilo mesmo que já falamos várias vezes, barra de 5 minutos extremamente vendedora na abertura, que reflete o leilão, operações de estratégia de leilão, barra vendedora de segundo trade em andamento. Provavelmente tivemos operações aqui de pessoas que fazem operações nessa barra vencedoras, porque ela tem uma amplitude muito boa, e região de briga. Se olhar exclusivamente pela barra inicial, ela veio só na relação 2 para 1, 2 de risco para 1 de gain. Está lá do 0 ao 100 e do 100 ao 150. Então essa operação aqui é a operação mais buscada para quem tem gestão de risco muito afinada. Então você tem 2 de risco para 1 de gain. Aqui você tem que estar acima de 50% de ganho para poder atingir resultados positivos no final do plano. Bem, a operação voltou, nós estamos aqui, já temos 4, né? Não tem mais. Estou até perdido. 1, 2, 3, 4. Temos 4. 1,5 o nosso risco. Em vias de ser estopado para quinta. Estopado para quinta, tira a operação, porque essa operação só se justifica sendo alavancada. Não tem entrada, não tem segunda chance, porque ela já foi testada aqui no 333, no nível de satisfação alto, ou seja, na empolgação, porque o correto era esperar ela vir no 262, abaixo do 262, para reentrar no 262, que é essa ordem que está aí. Então, o que foi feito errado aqui está sendo colocado no local certo aqui. Então aqui foi a empolgação. No caso dessa empolgação, claramente dá para ver que foi estopado. Assim que foi estopado, falou, bem, agora o preço vai continuar. Não, o preço não continuou, o preço voltou. Então o erro foi fazer essa operação invertida aqui, essa segunda operação invertida, porque essa primeira foi atingida muito rápido. Então tá aí, estamos caminhando para o stop loss. Caso esse stop loss seja atingido, nós vamos ter 5 operações seguidas negativas, com 2 vezes o risco diário nesse contrato. Esse é o contrato que está mais positivo. Não é objetivo agora, não é necessário, mas eu tenho acesso a ele e guardo, né, essa informação escondidinha ali, para não ficar toda hora olhando para ela. Então, para que vai olhar? Deixa arder. Bem, foi acionado, foi estopado. Apareceu ali, deu para ver claramente. Grandes compradores, grandes vendedores se entendendo ali. Olha lá, vem de novo, rompeu. Isso aqui é claramente um robô que acionou essa quantidade absurda de ordem. Ou um grupo que está operando junto, certo? Mesa de operação, etc e tal. Coincide exatamente com esse nível ali, entre um e outro, né? Aí, vem de novo, a operação está sendo repetida. Quem está ganhando são os compradores ou quem está ganhando são os vendedores? A minha ordem está aí no meio dessa bagunça aí. Agora a briga já passou, colocaram a minha ordem no meio da briga. Se pegarem ela, fui atropelado pela briga. Tá, o vácuo está se formando, tá aí o vácuo, ó. Está se formando um vácuo sugador. Se esse vácuo vir a
a ser pressionado por alguém, ou seja, do negativo vir para o positivo, isso faz parte da física, né? Física dos fluidos. Se há um vácuo é negativo, se há pressão é positivo. Então, se o vácuo for consumido pela pressão, a explosão é grande. Então, a representação matemática da física está aí, está vazio, está vazio, está vazio, fomos estopados. Os vendedores tomaram conta do mercado e conseguiram se aproveitar do vácuo, ou seja, está sugando cada vez mais o mercado. Então vamos retirar a nossa ordem e vamos terminar essa gravação da abertura, que no caso é BMF Bovespa.